trabalho, iremos aprofundar ainda mais o tema segurança no trabalho, que foi iniciado, com um breve conceito na aula passada. Basicamente, para evitar que a segurança, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores sejam afetados, que a prevenção de acidentes aconteçam no ambiente de trabalho, faz necessário que todo e qualquer programa ligado à segurança no trabalho controle rigorosamente elementos que estão presentes dentro de um ambiente de trabalho, conhecidos como riscos. Então, para se conseguir o objetivo, a finalidade de todos os programas relacionados à segurança no trabalho aplicado dentro de uma empresa que admita trabalhadores exercendo suas funções, é indispensável o controle do alvo principal da segurança no trabalho, que são os riscos. Esses riscos eles serão trabalhados mais à frente, numa aula específica, mas já adiantando, é tudo que está presente dentro de um ambiente de trabalho que pode provocar algum prejuízo para o trabalhador, seja para a sua integridade física, seja para a sua saúde. E que esses problemas, caso venham a acontecer, provoca muitos prejuízos, não só para o trabalhador, mas também para a empresa, de uma maneira geral. O objetivo principal da segurança no trabalho é evitar o máximo possível os acidentes de trabalho. Então, vou passar aqui algumas considerações sobre esse título. Começando, primeiramente, fazendo a diferença de dois termos muito comuns em ambientes de trabalho e muitas vezes são confundidos. Por quê? Porque são termos com escritas semelhantes. Eu me refiro a acidente de trabalho e incidente de trabalho. Existe uma diferença aí básica desses dois termos. São fatos que acontecem dentro de empresas, dentro de ambientes que tenham trabalhadores exercendo suas funções, mas que são termos que têm um significado diferente. Então, para diferenciar, acidente de trabalho é aquele fato que acontece dentro da empresa em que vítimas sofrem consequências, ou seja, os trabalhadores. Então, acidente de trabalho é quando apresenta vítimas, ou seja, quando os trabalhadores são afetados. Então, quando algum fato acontece e o trabalhador sofre com isso, sofre algum tipo de lesão, algum tipo de transtorno, seja físico, seja psicológico, está se referindo a acidente de trabalho. Quando acontece algum fato e nenhum trabalhador sequer é afetado, somente o ambiente de trabalho sofre consequências, esse fato se refere a incidente de trabalho. Então, por exemplo, estão trabalhadores no ambiente, nesse ambiente tem ar-condicionado, e esse ar-condicionado acaba que de uma hora para outra explodindo, e aí os trabalhadores que estão naquele ambiente acabam
correndo, né, ou saindo daquele local, mas no final de tudo, nenhum trabalhador sofre nenhum tipo de lesão corporal. Apenas o ambiente foi afetado porque modificou, né, o ambiente, modificou aquele momento que estava transcorrendo. Então caracteriza um incidente de trabalho. Então basicamente acidente de trabalho é quando apresenta vítimas, ou seja, os trabalhadores são afetados, né, com alguma lesão, algum tipo de transtorno no trabalhador. Já incidente de trabalho, não há vítimas, apenas o ambiente de trabalho é afetado, ok? É modificado, as atividades estavam sendo executadas. O acidente de trabalho não acontece por acaso. Todo acidente de trabalho tem a sua causa. E essas causas, né, podem ser inúmeras. Inúmeras causas podem causar os acidentes de trabalho dentro das empresas. E essas causas, elas são divididas em dois tipos: causas humanas. O que são as causas humanas? São aquelas provocadas pelo próprio trabalhador. Então ele foi o responsável por causar o acidente de trabalho, certo? E aí, por exemplo, falta de atenção na execução da atividade, falta de interesse em desempenhar aquela função, está ali apenas por necessidade, não está satisfeito com aquela função exercida, não uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então são alguns exemplos de causas humanas, ou seja, aquelas provocadas por trabalhadores que têm como consequência o acidente de trabalho. E as causas dos acidentes de trabalho podem ser também materiais, ou seja, estão ligadas às condições do ambiente de trabalho em que o trabalhador se encontra. Por exemplo, máquinas sem proteção, piso escorregadio, máquinas que apresentam algum tipo de material cortante. Então, quando é provocado pelo ambiente a qual o trabalhador foi inserido, e aí devido a esse ambiente provocou o acidente de trabalho, então diz que foi causado por, foi causas materiais. Então, causas humanas provocadas por trabalhador, ele é o responsável por acontecer o acidente de trabalho, e causas materiais são, a responsabilidade é do ambiente a qual foi projetado para receber o trabalhador. Em meio a tudo isso, é importante, como foi frisado anteriormente, para evitar os acidentes de trabalho ou os incidentes de trabalho, e não culpar nem o trabalhador e nem a própria empresa, o próprio ambiente. É indispensável o controle dos riscos. Eu ilustrei aqui os 5 principais tipos de riscos que podem existir dentro do ambiente de trabalho: físico, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes, mas não vou abordar eles no momento, somente na próxima aula que teremos mais à frente, ok? Quando acontece um acidente de trabalho dentro da empresa, a principal vítima, claro, é o trabalhador, que aí nós chamamos de sinistrado. É o trabalhador, é a principal vítima. E aí, não só o trabalhador sofre consequências do acidente de trabalho, não. Engana-se quem pensa assim. Muitas outras vítimas estão ligadas quando acontece algum fato considerado acidente de trabalho dentro de uma empresa. Então, a família também sofre consequências, os colegas de trabalho também sofrem consequências,
a empresa sofre bastantes consequências e até o país em que se está presente aquela empresa. Então, por exemplo, os trabalhadores, eles sofrem fisicamente, moralmente, diminuição do seu potencial humano, principalmente quando se trata de lesões, danos materiais, diminuição do salário, já que o seu potencial vai ser diminuído, diminuição do potencial profissional. Muitas vezes, devido a esse acidente, o trabalhador fica sem conseguir um outro tipo de emprego, seja naquela empresa novamente ou seja em outra empresa. A família, sofrimento moral, preocupações, né, com a vítima principal. Então a família tem essa preocupação também. Dificuldades econômicas, porque infelizmente muitas vezes a vítima deixa de trabalhar e aí acaba que a família sofrendo economicamente. Os colegas de trabalho ficam inquietos, ficam com aquele medo coletivo. Se aconteceu com o meu colega, então há o risco de acontecer comigo também. Então fica aquele ambiente de trabalho alterado, né? Aquele mau ambiente de trabalho, e aí pode ter prejuízo aí grande para a empresa, né? Perdas de tempo devido a essa inquietação, né? Essa produtividade aí pode ser afetada dos colegas de trabalho, perda de prêmios de produção, baixa produtividade da empresa, acumulação de tarefas, né? Já que a vítima teve que ser afastada, então um outro trabalhador, um outro colega de trabalho vai ter que assumir as tarefas do sinistrado. Então alguém vai ter acumulação de tarefas, né? ou algumas pessoas. A empresa vai ter sua imagem afetada, consternação, né? Vai ter aquela tristeza, né? Aquele mal-estar vai ficar instalado na empresa por muito tempo. Perda de produção, não cumprimento de prazo de entrega, né? Devido à baixa produtividade. Formação de substituto, vai ter que colocar outra pessoa no lugar e dar toda a formação para essa pessoa. Aumento dos custos, aumento dos seguros, né, que vai ter que pagar, que a lei obriga pagar o trabalhador que sofreu com acidente de trabalho. O país é afetado devido à baixa do potencial humano, a diminuição da produção, o aumento dos encargos sociais e a diminuição do poder de compra. Então percebam que o quão vamos dizer assim, perigoso, quão desvantajoso que aconteça um acidente de trabalho e o motivo pelo qual as empresas se preocupam tanto com medidas de segurança. Não só o trabalhador é afetado, mas muitas outras pessoas, muitos outros setores. Ok? Os acidentes, eles também provocam custos, como vocês viram na tabela anteriormente, custos principalmente para a empresa, né, para o trabalhador. Então, e aí esses custos, eles podem ser, né, de vários tipos. E aí, para facilitar o entendimento, os custos dos acidentes de trabalho, eles podem ser de dois tipos: os custos diretos e os custos indiretos. Qual a diferença desses dois termos? Olha só, quando se fala que devido ao acidente de trabalho houve custos diretos, significa dizer que esses custos, eles são possíveis de serem calculados. Então, por exemplo, os salários que vão ser pagos ao trabalhador que sofreu o acidente de trabalho, as indenizações, tanto do trabalhador como também em alguns casos para a família. Então é possível calcular esses custos, né? A lei já estabelece lá os valores às quais o trabalhador tem direito, né? O trabalhador que sofreu com um acidente de trabalho. A assistência médica, também é possível fazer um cálculo dos custos de assistência médica que o trabalhador vai ter e que a empresa vai ter que arcar também. Então, todo custo que é possível ser calculado, como esses exemplos que eu citei, diz que são custos diretos. Já os custos indiretos são ao contrário dos diretos. São aqueles que não são possíveis calcular ou são difíceis de calcular.
não dá para dar uma previsão, né, um valor exato desses custos. Por exemplo, o tempo perdido pelo acidentário, né? Não tem como dizer na certeza quanto tempo aquele trabalhador que sofreu o acidente vai ficar afastado, né? O tempo perdido e vai ter. Vai depender muito da recuperação dele, vai depender muito do tipo de acidente que aconteceu. Então aí é praticamente impossível dar um cálculo certo do tempo que esse trabalhador vai ficar parado. Um outro exemplo de custos indiretos é o tempo de investigação das causas do acidente, né? Muitas vezes demora aí dias, semanas, meses, até anos, até que se descubra o que foi que provocou aquele acidente. Então não tem como, vamos dizer assim, custear na certeza mesmo o tempo que vai levar para investigar as causas dos acidentes. Então custos diretos podem ser calculados e custos indiretos são difíceis de serem calculados. E aí os exemplos foram esses que eu comentei com vocês. E para finalizar, gostaria de apresentar para vocês os principais profissionais ligados a essa área de segurança do trabalho tão importante, né, a cada dia que passa dentro das empresas, devido a esses vários fatores que eu apresentei para vocês. Então, primeiro, temos o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Por que veio os dois primeiros? Eu vou dividir aqui em dois grupos. Esses dois primeiros profissionais estão mais ligados à questão de segurança, né, de questão de preservação da integridade física do trabalhador, evitando lesões, né, evitando pancadas, né, machucados, esse tipo de situação. Então, tanto o engenheiro como o técnico preservam a integridade física dos trabalhadores, né, adotando aí várias e várias medidas de segurança. Já os próximos profissionais estão mais ligados à proteção da saúde do trabalhador, que é o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, o foco principal desses três últimos profissionais é a proteção da saúde do trabalhador. E aí, como o objetivo dos programas relacionados à segurança do trabalho é a proteção tanto da integridade física quanto da saúde dos trabalhadores, normalmente nas empresas que têm esses profissionais atuando, normalmente tem um relacionado à segurança e outro relacionado à saúde, exercendo lá as atividades dentro daquela empresa. Ok? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, bem interessante, né? Por sinal, espero que vocês tenham compreendido e um abraço para todos e até a próxima aula.